Olá, você começa a assistir agora o programa Inovação, o programa do empreendedor. Na edição de hoje vamos conversar com o novo presidente da FAPES, José Antônio Boff Buffon. A FAPES é a Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação no Espírito Santo. O José Buffon é economista e já foi diretor do Banestes e presidente do Bandes. Agora acaba de assumir a presidência da FAPES e já vai dar uma boa notícia para os pequenos empreendedores. Também no programa de hoje vamos mostrar uma reportagem super interessante, o aproveitamento de água de chuva em Cachoeiro de Itapemirim e o quadro Momento do Inventor, com as curiosidades que circulam pela internet e os comentários do Wagner Fafá. Inovação já está no ar. José Buffon, Wagner Fafá, sejam bem-vindos ao programa Inovação. Na semana passada a gente já ouviu aqui no programa o novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Guerino Balestrace. E ele disse com todas as letras que a FAPES é fundamental na implantação da política de inovação que a Secretaria tem para o Estado. Muita responsabilidade logo de início, né, Buffon? Muita responsabilidade. Tem uma grande pauta de trabalho a ser construída. Evidentemente que não se começa do zero, né? Existe a pauta, tem um acúmulo já de anos, desde o primeiro governo Paulo Artung, quando foi criada a Secretaria e a FAPES, houve acúmulo e a nossa tarefa agora é desenvolver e procurar focar em áreas que não foram focadas até este momento e aperfeiçoar o que está em pauta aí. Você vem de uma experiência na presidência do Bandes. Isso de alguma maneira tem uma relação, tem uma facilidade por isso? Vamos dizer assim, são bichos da mesma espécie, vamos dizer, porque tanto no Bandes quanto na FAPES o fundamental é a análise de projeto. É análise de viabilidade, análise de impacto, análise de custo-benefício. Então, são ambas instituições de fomento, muito forte no viés do fomento. E a gente já falou aqui no início do programa que você mal chegou e já está preparado para dar boas notícias para o pequeno empreendedor. Por favor. Veja bem, a FAPES hoje, o foco principal de atuação dela é o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, apoiando a formação de recursos humanos e apoiando pesquisa, né? O governador Paulo Artung e o secretário Guerino Balestrace nos encomendou, nos orientou a trabalhar, além dessa área, aperfeiçoamento dessa área, dois novos blocos ou dois novos modos de atenção. O primeiro módulo é dar um passo atrás, voltar o olhar para o ensino médio, o ensino fundamental, sobretudo o apoio à juventude nessa área, aí conjugando esforços com outras secretarias de governo, especialmente a Secretaria de Educação. Bem, em relação a esse ponto aí, de que maneira isso vai ser feito? Como é que a FAPES, que é, em princípio, uma instituição sempre mais voltada, vamos dizer, aos graduados, aos pós-graduados, de que maneira ela pode se aproximar desses estudantes tão jovens? Já tem um edital de jovem pesquisador aí, e o nosso propósito é incrementar essa linha de trabalho, conjugando esforços com a Secretaria de Educação, reforçar essa atividade na FAPES. Estimulando a inovação, é isso? Estimulando o contato do aluno com o tema da ciência e da tecnologia. Porque quanto mais cedo você é contaminado, no bom sentido, por essa discussão, mais promissora passa a ser a carreira. Você vai buscar, é como os times de futebol, você vai buscar o menino lá novinho, e para ele entrar na escolinha lá. Na escolinha, vamos dizer assim. E aí isso se insere dentro do contexto de uma política social, de inclusão social, né? E o outro ponto, seria o da boa notícia, que seria o apoio às atividades de inovação nas empresas. Hoje existe produto, existe editais, existe chamadas, mas a gente vai procurar aperfeiçoar também essa linha de trabalho, que é ir direto nas empresas e nos empreendedores, nos inventores, ou seja, diretamente ligado ao produto que vai ao mercado, essa linha aí. Bem, o Wagner Fafá, que é um representante dos inventores, como é que chamam mesmo, Fafá? Inventores? Inventores independentes? Independentes. Criaram esse nome bonito aí agora, né? Inventores independentes. Está na lei da inovação. Fafá, o que o Buffon está anunciando aí, de certa maneira, ajuda? Como é que você vê? Como é que você, que conhece tão de perto os inventores, como é que você encara essa abertura aí? Eu vejo pelo seguinte ângulo, o Buffon está vindo do Bandes.
O Guerino, ele é industrial no setor produtivo. E também passou pelo Bundes. Passou pelo Bundes. É verdade. Então ele encara que inovação tem que gerar um produto. Daí tem os inventores independentes que não têm uma graduação específica e às vezes ficam à margem. Então, eu acho que o primeiro edital que vai ser lançado é exatamente visando esse pessoal nesse ambiente de criatividade e que tem pouca oportunidade. Pois é, mas especificamente como é que vai... essas pessoas, esses pequenos inventores, eles vão se beneficiar exatamente de quê? De pequenos empréstimos para montar um negócio? Não é empréstimo, é recurso não reembolsável para concluir um processo. Eu, quando estive no Bundes, sempre parecia lá um inventor com um projeto, um protótipo, mais ou menos assim, que ele queria um recurso para terminar aquilo, para registrar a patente, para fazer um plano de negócio, etc. Tal. O banco não pode doar recurso, o banco financia recurso reembolsável. A FAPES também não tinha esses produtos para atender esse tipo de cliente. Então eu vi desde a época do Bundes a necessidade, uma lacuna, uma necessidade de você criar um atendimento específico para os inventores. Aí eu já encomendei lá internamente, já está em elaboração um edital, para pegar aquela pessoa que ele já investiu grande parte do dinheiro dele e está pronto para botar um produto para rodar em teste, pelo menos. Então, daquela fase para frente, a gente vai dar uma ajuda de custo para ele fazer o protótipo, registrar a patente, ou negociar aquele invento com um empresário, ou fazer ele mesmo um plano de negócio. Vamos buscar parceria com o Sebrae. O objetivo é fazer um edital para fazer, vamos dizer assim, terminação de invento. Entendi. Assim. Aí, mas você está falando mais ou menos de quanto em termos de valor? No momento, nós não temos o valor cravado, porque a gente precisa ainda da definição da área orçamentária do governo, da área fazendária do governo, quanto é disponível. Nós vamos fazer a programação anual de investimentos da FAPES agora, neste final de mês. Dentro desse contexto, não vai surgir aí uma dotação para esse edital, que já conversando aqui com o Wagner Fafá, os números que nós adiantamos preliminarmente atendem amplamente às demandas mais evidentes vamos dizer as demandas mais evidentes que estão hoje na Esses números você não pode... Não tem como adiantar isso, porque eu preciso submeter isso à diretoria. Só o Wagner Fafá que sobe, sabe? Vou para o intervalo, vou perguntar a ele no intervalo. Ele não sabe não, porque eu só fiz uma prospecção junto a ele sobre a magnitude de valores individual, vamos dizer. A gente pensa alguma coisa entre 15 e 20 mil reais por invento. Ah, sim, já saiu alguma coisa aí. Agora, a magnitude do valor a gente não tem ideia, porque depende do orçamento. Porque também, isso a gente vai conversando no próximo bloco, a FAPES também, de certa maneira, vai ter que se submeter a esse corte no orçamento que o governo do Estado já anunciou e a Assembleia Legislativa já aprovou. Vamos para o intervalo e na volta, além de seguir conversando com o Buffon e com o Fafá, vamos conhecer um projeto muito interessante para aproveitamento de água, uma experiência de sustentabilidade em um lar de idosos. O programa Inovação volta em instantes. Inovação é ação e já estamos de volta. A falta de água tem se tornado um pesadelo para várias cidades do Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo. As mudanças no clima, a falta de chuvas regulares e o desperdício de água são problemas a serem enfrentados. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma experiência muito interessante está acontecendo num lar de idosos. Veja bem, num lar de idosos, um lugar simples, é o Lar de Idosos Aroeira. Vamos conhecer essa experiência com a reportagem de Pamela Volpato e Luciano Merson. A água aqui é abundante e o consumo também é grande. Limpeza do ambiente, torneiras da pia, chuveiro e descargas. Boa parte de toda essa água é captada da chuva, uma maneira de economizar e contribuir para o meio ambiente. Dois foram os fatores importantes. Primeiro, um respeito ao meio ambiente, buscar alguma coisa em termos de sustentabilidade, e a outra parte é a parte financeira, a parte econômica, Porque como você vê, e nós já falamos, nós tivemos uma redução significativa nos custos. A água cai nas calhas, passa pelos canos e segue para um filtro que separa a parte líquida da sólida. Depois, ela é decantada e tratada. A capacidade de armazenamento é de 70 mil litros, mas mesmo com tanta abundância, por aqui não existe desperdício. Nós montamos um sistema que qualquer vazamento,
então ele retorna para o sistema. É reaproveitado. É reaproveitado, não há perda. E aqui é bem simples, qualquer um pode vir mexer? Sim, simples, basta observar aqui, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, tem um vazamento no banheiro feminino, ali o 2, tá? Então ela vem aqui, olha, ou ele vem aqui, olha, que o registro é o 18, é só fechar e daí procurar alguém para resolver. A captação da água da chuva é feita por meio dos telhados, mas como Cachoeira é uma cidade muito quente e às vezes passa por longos períodos de estiagem, era preciso aumentar essa capacidade de captação. Por isso mesmo, eles decidiram utilizar os telhados dos vizinhos. Ao todo, são 600 metros quadrados de telhado que são utilizados para captar águas de chuva. Nós conseguimos captar no máximo 70 mil litros de água, né? E o nosso consumo mensal é em média 130 mil. Então, quer dizer, se nós tivermos chuvas regulares em torno de 15 dias, nós vamos conseguir economizar muito, como acontece em todos os anos. A água captada da chuva abastece 8 chuveiros, 9 sanitários e também serve para lavar roupas e limpar a casa. A economia chega a 50% do consumo mensal e economia é a palavra-chave por aqui. Essa daqui é uma máquina industrial de lavar roupas, com capacidade para 20 quilos. Toda a água utilizada na lavagem é exatamente a água que foi captada da chuva pelos telhados. Só que depois de utilizada para lavagem de roupas, essa água não é desperdiçada não. Ela segue para dar descarga em 9 sanitários. A ideia de montar o sistema foi do presidente do lar, o seu Sebastião, e ele ainda encontrou outro meio de economizar ainda mais. As placas fixadas no telhado usam o calor do sol para aquecer a água, garantia de banho quentinho sem gastar energia. Até mesmo a água da torneira da cozinha é aquecida, o que facilita a limpeza. O aquecimento é um processo muito simples, o aquecimento solar. A água fria, ela é mais pesada que a água aquecida. Como vocês veem, as placas estão na parte baixa. Então a água fria passa pelas placas, ao aquecer ela sobe para o boiler, né? E onde é armazenada e mantendo essa temperatura. Atualmente, 22 idosos vivem no lar Nina Aroeira. O local é mantido com doações e toda a economia nas contas de água e energia se reflete em melhorias para os internos. Os benefícios são inúmeros. Deixando de lado a parte financeira, primeiro é o seguinte, nos permite utilizar com menores recursos meios para manter isso aqui mais limpo, que acaba revertendo em saúde não só para os residentes, que são os idosos, mas também para todos nós que vivemos disso aqui. Está aí um ótimo exemplo de sustentabilidade, né? Wagner Fafá, gostou? Gostei, é emocionante. É emocionante, verdade. Porque o pessoal mais idoso, criatividade não tem idade. O cara viu a questão, apresentou uma solução. Tem necessidade, né? Necessidade. Fala, né? E isso aí pode ser aplicado em qualquer situação, se é centro urbano, interior. Eu acho que a questão da questão da água é que a gente não foi tão apertado ainda. As ideias vão surgir. Poxa, por que Você não? acha que vão surgir? Vão surgir aí, ou vão aperfeiçoar, cara. Eu acho que com esse apoio que a FAP está trazendo agora, os caras vão mostrar soluções, a calha. É isso que eu ia perguntar até para o Buffon. Você acha que é possível que a FAPES lance o olhar sobre coisas como essa, Buffon? O edital para os inventores independentes tem como objetivo exatamente dar uma ajuda financeira a quem está num processo de finalização, de patentear, e de registrar e de até empreender. Pode ser pontual também. Pode ser bota um tema. Granito, água. Você está pensando, por exemplo, diante de um inventor que se debruce sobre algo que é uma necessidade social hoje, por exemplo, o caso da água. Sim. Isso não é um diferencial para aquele que tiver, de fato, se ele tiver algum atenção, equipamento, alguma técnica nesse invento aí que seja replicado e que possa ser oferecido no mercado, ele possa empreender como negócio dele ou ceder essa técnica para outro fabricante, é exatamente o quadro que se encaixa nisso porque aí. Porque isso se volta para a sociedade, né? Exatamente. O dinheiro dos impostos voltando. O inventor, ele é uma pessoa, diferente do pesquisador, tem um perfil muito mais pragmático. O inventor está pensando em comodidade, segurança e economicidade. Ele está com o olhar hoje, neste momento. Ele não pensa muito no futuro, ele pensa como é que eu posso melhorar a vida hoje e torná-la mais barata e mais segura. É o que o Fafá falou, né? Talvez por a gente não ter sido muito apertado ainda
sobre o problema da água, talvez isso não tenha servido ainda de combustível para que os inventores se debruçassem sobre esse caso, né? Exato. Pô, Cachoeiro, que já é um município quente. Quente, né? É uma entidade carente, de repente não tem recurso. Pô, está economizando 40%. Imagina o custo de uma conta de água de uma entidade como Uma entidade essa. como essa que tem que estar limpa devido à própria situação dos Falando idosos. em dinheiro, como é que fica a FAPES aí com os cortes no orçamento para 2015? A FAPES tem parte do recurso dela, parte substancial, é vinculado ao ICMS. O ICMS depende da evolução do ICMS, isso é o Funcitec. A parcela que não é Funcitec, vamos dizer, é uma parcela que o governo aporta lá para servir de contrapartida ao projetos que a gente capta em Brasília, no CNPq, na FAPES, na CAPES. Essa parte fica comprometida também em função do orçamento do Estado. Vamos dizer. O ajuste é para todo mundo, não tem, nesse momento, não tem ninguém que fica fora. Né? Mas, Bufão, daria para hoje, você economista, veio do Band, como a gente falou aí, daria para você calcular, por exemplo, olha, o que foi anunciado aí vai cortar 20%, 30% dos nossos gastos, ou isso vai depender realmente da economia do ICMS? Vai depender de como se comportar o ICMS, a arrecadação a partir desse ano. Se a arrecadação reagir bem, a gente segue fazendo basicamente o que fez o ano passado, pouquinha coisa a mais. Se a economia não reagir, provavelmente fica do mesmo tamanho do ano passado. Certo. Mas o corte, em princípio, não é tão radical a ponto de você já ter que suspender dos projetos que você tinha, não? Nós vamos assim, dar prioridade a uns, maior a uns e menor a outros, vamos diminuir o tamanho de alguns projetos para enfatizar outros, mais focado nessa questão que eu falei, de botar foco na inovação e foco no atendimento ao jovem, mas sem deixar de fazer nenhum dos editais, em princípio, nenhum dos editais e chamadas que foram feitos ao longo do ano. O que foi bem exemplificado nesse edital, que você falou que vai soltar, vamos dizer, 15 a 20 mil por inventor, né, que tiver habilitado. Quer dizer, não é uma fortuna, mas já dá uma ajuda e tanto, né, Fafá? E é o primeiro. É um dinheiro que ajuda bastante o pequeno inventor. Eu conversei com o Bufonte, esse é o primeiro empurrão. Não tinha isso, né? Não existia. Inclusive, eu pesquisei, eu acho que é uma ação inédita no nível de Brasil. Você acreditar naquele pessoal que está lá na garagem inventando, de madrugada, achando uma solução. Eu acho que é muito bom para o Espírito Santo e muito bom para o Brasil, que vai gerar um emprego. Sistema de ciência e tecnologia não se constrói de um dia para o outro. Ele é evolutivo e cumulativo. Então, vamos fazer um primeiro, depois faz o segundo, faz o terceiro, daqui a alguns anos... Você acha que quando começa a publicação desse edital aí... Nós já estamos debruçados sobre ele, a área técnica da FAPES já está desenhando, vamos fazer consulta aos nossos pares, né? O Fafá é um dos pares nossos, já fizemos uma interlocução com a Federação das Indústrias, fizemos uma interlocução com o SEBRAE, né? Nós já temos reunião marcada com o presidente da FINDES, o Guerino já marcou uma reunião com o presidente da FINDES, para a gente colocar, apesar de toda a divulgação possível para isso daí, para ter de fato uma repercussão. Pode contar com o programa Inovação, que aliás, desde já você já fica convidado para mais à frente você vir aqui comentar os primeiros resultados desse programa. Exatamente, estamos aí à disposição. Então, a gente pode dizer que, para a gente fechar essa entrevista, que o olhar da FAPES nesse momento está voltado, então, para esses pequenos empreendedores e para a formação de gente especializada em inovação, principalmente jovens, é isso? O nosso olhar é um foco na inovação, que advém das pesquisas, das empresas, da universidade e também dos inovadores independentes. E para as empresas muda alguma coisa? Para as empresas inovação no nível mais elevado? Nós já temos também 3 produtos lá, 3 linhas de editais que estão sendo desenhadas para atender aquelas empresas que já estão no percurso de inovação. Nós vamos melhorar o edital de visita técnica, melhorar o edital de estágio técnico e vamos gerar um edital para induzir as empresas a criar um processo de inovação em algumas empresas. Pegando alguns casos de empresas bem-sucedidas do Espírito Santo, vamos codificar essas experiências e transformar isso num produto para ser lançado no mercado. De certa maneira, auxiliar na gestão da inovação. Na gestão da inovação, a implantar esta linha em algumas empresas. Nem todas vão abraçar essa causa, vamos dizer assim, mas se a gente colocar um edital que 20 empresas se candidatam e têm projetos aprovados num ano, por ano, isso é muito fecundo. E com certeza é um efeito de contaminação positivo, né? Porque essas 20, conseguindo bons resultados, vão influenciar outras tantas que vão procurar depois. A concorrência faz com que as outras também procurem seguir, procurem copiar, imitar e fazer diferente. Ok. Vamos então para o nosso último intervalo e na volta tem o Momento do Inventor, com as curiosidades da internet. Inovação é ação e a gente volta já.
Inovação é ação e já estamos de volta. Você pode participar do nosso programa de diversas maneiras. Veja como. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027 99927 6943 ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23. E agora é hora do quadro Campeão de Audiência, o momento do inventor. Começamos com um invento para extrair mel de abelha. Veja agora com o comentário do Wagner Fafá. Isso é um inventor rural, né? Ele pegou vários equipamentos que já existiam e fez uma adaptação. Pegou um motor de geladeira, uma mangueira, uma tubulação e liga isso ao apiário. E segundo ele, no depoimento, a abelha ataca. Isso aí ele incomoda o mínimo possível a abelha, vai lá dentro da colmeia e extrai o mel lá. Quer dizer, em vez de extrair aos pouquinhos, ele já tem uma... É como se fosse uma ordenha mecânica. Ah, entendi. É o mel de qualidade, não destrói a casinha da abelha lá, que geralmente tem a destruição e está feito. É um sistema para uso individual ou pode ser usado numa cooperativa? É um apicultor, mas eu acho que pode ser usado na cooperativa. Mas a princípio é aquele pequeno apicultor que tem dificuldade. Buscar uma solução para o caso dele. Uma solução para ele, mas se hoje pode servir para uma comunidade. Então, se esse é um caso individual, vamos ver agora, é um caso que já é mais estratégico, vai para a política do marketing. O segundo vídeo, ele aposta na gamificação, ou seja, no uso de jogos para ampliar as vendas, ainda que seja de uma marca de tênis, como no exemplo que nós vamos ver agora. O tênis ele vem com um dispositivo que vai fazer uma espécie de medição. Aí a criança vai sair, praticar esportes, exercícios, e ela vai ao mesmo tempo estar participando de jogos online, que aquele movimento dela vai contar pontos, e os pais acompanham para saber, por exemplo, que os movimentos das crianças permitiram que ela gastasse X calorias, se elas estão fazendo exercícios, enfim. A criança fica sendo monitorada o tempo todo e ela está numa atividade física e ao mesmo tempo está participando de uma atividade online, que é o que prende a criançada hoje. Então a gente vê muito isso, né? Quantas vezes os pais estão lá reclamando que os filhos não querem fazer o exercício físico, não quer praticar as velhas brincadeiras de rua porque ele está preso no computador. Esse sistema que inventaram permite que a criança esteja jogando um jogo físico e virtual ao mesmo tempo. E ainda de sobra permite aos pais controlar esse esforço, o gasto de energia, as calorias das crianças. Interessante, né? Eu acho que é a malandragem do pai para saber onde que o filho está. É um GPS, ele localiza. Não, mas aquele ali eu acho que não tem um GPS não, Fafá. Não. Pelo menos eu não vi aquele que eles anunciando como GPS. Tem um que tem, tem um que de fato tem. Mas se não tiver, é fácil ter também. Se está ali no logado, sapato. Né? Só vincular a mesada, o valor da mesada a pontuação. Tranquilo. Aí, rapaz, vai bater lá em cima. Rapidinho eles inventam uma forma de com esse enrolar. estímulo aí. Bem, quero agradecer aí ao Wagner Fafá, ao Buffon, pela presença no programa de hoje. A Fábio que agradece a oportunidade de estar aqui. E torcer para que corra tudo bem, essa gestão que está começando aí, que você consiga alcançar os objetivos. Eu estou muito otimista e eu acredito muito que quando você pensa em resultado prático, mais produto que relatório, é que alguma coisa boa vem estar vindo por aí. E o Buffon já está dando um sintoma de que vai por esse caminho aí também, né? Vai ser o padrinho da inovação. É o Buffon, presidente da Fafaps e o Fafaps aqui do lado, né? Fafaps. O programa Inovação chegou ao final de mais uma edição. Obrigado a você, nosso parceiro de todas as semanas. Vamos continuar inovando juntos em 2015 também. E até a semana que vem.